tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje para um programa que vai resultar com toda a certeza controverso desde o seu anúncio na passada quarta-feira, que não se ouviu outra coisa, teve talvez o assunto com mais reações que tive até hoje, em quase 2 anos de Hoje Falo Eu. Foram reações de todos os quadrantes, boas, más. Eu diria que 90% das reações é esta, e já agora ainda não disse sequer o que era, e pode haver gente que não sabe. Portanto, na quarta-feira anunciou-se a criação de um top 10 dos melhores lutadores nacionais dos últimos 30 anos. E, volto a repetir, só este anúncio gerou uma onda de reações, mais positivas, mais negativas, acerca do assunto, mas a verdade é que a crítica é boa quando é fundamentada, quando ajuda. E, portanto, eu diria que cerca de 90% das reações estiveram dentro deste trâmite. Ou eram críticas, ou eram reações, que concordavam com a criação deste top, ou eram pessoas que não concordavam, mas que tinham justificações e argumentos perfeitamente válidos. E já agora até, antes que me esqueça, agradecer à pessoa, que eu não vou dizer quem é, que eu não sei se ele quer que eu diga ou não, portanto não vou dizer, à pessoa que me enviou a lista de todos os lutadores nacionais, que realmente me ajudou. E essa pessoa, por exemplo, não concordava com a criação deste top, porque achava naturalmente que é difícil comparar lutadores, que é perfeitamente válido. No entanto, foi uma pessoa que teve uma conversa excelente comigo. Eu, da conversa que tive com ela, acabei até por tirar coisas que coloquei aqui no top, e assim sim, realmente consegue-se falar. Pois há aquele pessoal que é a turma habitual do bota abaixo, porque para quem está sempre tudo mal, é tudo sempre, nunca se pode nada, porque é o wrestling português, e o wrestling português é muito pobre, e é muito pobre, não se pode fazer nada. Mas, portanto, isto é o habitual da turma do bota abaixo, que ainda por cima, em relação a este assunto, eu acho que não deve ter dormido durante 3 dias, mesmo. Porque eu durante 3 dias não parei de ouvir falar numa merda de um top. Isto não é mais do que isto. Isto é um top. E este pessoal, temos coronavírus no mundo, temos o mundo virado do avesso, e este pessoal fica sem dormir por causa do top. E era o top para aqui, o top para ali, o top para aqui, o top para ali, como habitualmente, sempre a mandar abaixo, mandar abaixo, mandar abaixo, que é só o que este pessoal costuma fazer. Em tudo o que é wrestling português, eles mandam abaixo, porque são sempre os coitadinhos, eu coitadinho, e os outros é que têm sempre a culpa de tudo, e portanto é já o habitual. Tirando este povo do bota abaixo habitual, de resto, boas reações em relação àquilo que aqui vai ser feito, que eu passo a explicar. O que aqui vai ser feito será um top onde vamos tentar escolher os 10 mais dos últimos 30 anos do wrestling nacional, e antes de mais dos últimos 30 anos. Porquê? Porque quisemos aqui apanhar a data de fundação da APW, que foi em 1993. Depois, a grande maioria das fedes portuguesas foram criadas ali a meio da década de 2000, 2004, 2005, 2006, 2007. No entanto, quisemos aqui apanhar a data de fundação da APW. No entanto, este top acaba por ser um bocadinho dos últimos 15 anos, 16 anos, 17, mas vamos colocar nos 30 para apanhar a data de fundação da APW também, que foi, volto a repetir, em 1993. E como é que vamos avaliar cada um dos lutadores? Através de 5 critérios, que na minha opinião são os critérios possíveis de utilizar no wrestling português. Eu cheguei a ouvir que não se pode fazer um top no wrestling português porque ninguém é draw. Então, e por não ser draw, já não se pode fazer um top? Man, isto é do outro mundo. Se não há nenhum draw no wrestling português, que até nem é verdade, porque a Kelly é uma draw em algumas promotoras a que vai. A Shane é uma draw em algumas promotoras a que vai. O próprio Red Eagle é um draw em algumas promotoras a que vai. E portanto, mas realmente, se nós virmos o cenário geral do wrestling nacional, ninguém é draw. Sim, é verdade. Portanto, não se coloca naturalmente esse critério. Mas esse critério não há de ser o único. É lógico que um lutador pode ser avaliado por muitos mais critérios.
esse é um critério importante se estivermos num business que gera dinheiro, que gera verdadeiro dinheiro, que não é o caso do wrestling português. E, portanto, não sendo, vamos adaptar os critérios naturalmente, como é lógico, ao wrestling nacional. Acho que isto, a mim, pelo menos, parece-me completamente lógico. Parece que não é assim tão lógico para algumas pessoas, mas passemos à frente. Os 5 critérios são critérios que têm a ver com in-ring. Portanto, no in-ring vamos considerar a técnica, o finisher, os moves, a própria presença em ring. Depois temos também, porque temos que valorizar lutadores como um Kurt Angle, por exemplo, portanto, os lutadores mais técnicos. Depois, o carisma / personagem. Temos também que valorizar naturalmente os lutadores que trabalham mais sobre este aspecto. Depois, a relevância. E na relevância vamos ter relevância para o wrestling mundial, para o wrestling português e para a sua própria geração. Naturalmente, se o lutador tiver relevância para o wrestling mundial, será melhor do que ter relevância só para o wrestling português. Logicamente que sim. Mas, portanto, se tiver relevância para o wrestling mundial, terá uma nota maior do que se tiver só relevância para o wrestling português. Depois, os títulos. Algo também muito importante no wrestling. Há quem considere os títulos como apenas um prop, apenas um meio para chegar a um fim. Outros não. Pouco interessa aqui para o caso, a verdade é que os títulos existem e os títulos importam. E, portanto, estão aqui como critério. Por último, o último critério, um overall da carreira do lutador. É o critério carreira, onde fazemos um overall da carreira do lutador. Existem ainda, e, portanto, para cada um destes critérios, cada lutador será pontuado com uma nota de 1 a 4, consoante não cumpram mais ou menos, cumpram satisfatoriamente ou cumpram totalmente o critério. Portanto, temos notas de 1 a 4 conforme cada uma destas situações ocorram. Existem ainda 3 pontos de bónus para situações de grande destaque da carreira. Porque situações como a estreia da Kelly na WXW, a estreia da Kelly na WWE, a estreia do Santos na WXW, por exemplo, a estreia da Shana na AEW, situações como estas têm que ser valorizadas naturalmente e, portanto, lutadores que tenham tido situações de grande destaque na carreira são também avaliados, mas desta vez com uma nota de 1 a 3 e não de 1 a 4. Que lutadores é que foram escolhidos, portanto, para este ranking? Eu diria que quase todos os lutadores que tiveram algum destaque no wrestling nacional, e posso-vos já dizer, para começar, os lutadores que estiveram perto de ir ao 10º lugar, mas que não o atingiram. Ficaram a 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos do 10º lugar. E que lutadores são esses? Sexy Beast Adonis, Pedro Pavão, Ravel, Archangel, Marcos Vitória, Super Kid Nelson Pereira, Gabriel DeRose, Lobo Ibérico, Danny Hell, Stefan, Jimmy Best, Peste e Dynamite. Estes foram os lutadores que ficaram perto do top 10, mas que não chegaram lá. Portanto, mediante estes critérios, não conseguiram atingir o top 10, não tiveram o número de pontos suficientes para atingir o top 10. Vamos então ver quem é que entrou no top 10. Dizer-vos antes de mais que este é um top 10, mas é um top 10 que tem muito mais do que 10 lutadores. Na verdade, tem 30 lutadores. E porquê? Porque principalmente nas posições 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, existiram muitos lutadores que ficaram empatados. É normal, quando avaliamos lutadores sobre 4, 5, ou neste caso com o bónus, eventualmente 6 critérios, é normal que possam existir situações de empate. E eu diria que a maior situação de empate de todas foi a do 10º lugar, em que existiram 9 lutadores a ficar em 10º lugar neste ranking dos melhores lutadores dos últimos 30 anos do wrestling português. Com 12 pontos em 10º lugar, Duarte Silva, 7, Michael Stu, Ultra Psycho, Ricky, James Bruiser, Iceborg
e Rafa. É lógico, e ainda Juan Casanova, peço perdão, e ainda Juan Casanova. É lógico que temos aqui várias situações distintas. O Rafa, por exemplo, naturalmente, que se tivesse continuado a carreira, estaria num lugar mais alto. O Iceborg, se não tivesse terminado tão prematuramente a sua carreira, com toda a certeza estaria num lugar mais alto. Portanto, são lutadores, por exemplo, o Rafa, no in-ring, que tem uma nota muito alta, mas depois na carreira, ou nos títulos, por exemplo, já tem que ter uma nota muito mais baixa. O Iceborg é a mesma coisa na carreira, acabou muito prematuramente. E, portanto, acabam por ser aqui algumas situações. O Seth, por exemplo, teve uma ótima carreira, mas que basicamente não teve títulos, quase não teve títulos. E, portanto, existem aqui realmente todas estas nuances que fazem estes 9 lutadores ficarem em 10º lugar. E eu chamo a atenção para o seguinte: eu acho que este ranking, muito sinceramente, acabou por me traduzir uma sensação de realidade que eu se calhar nem me apercebia que poderia ocorrer. E o que é que isto quer dizer? Por exemplo, um lutador como o Juan Casanova, eu se fizesse, porque este não é o ranking do Fontes, este é o ranking dos lutadores mediante estes critérios. E, portanto, para mim, na minha cabeça, antes de fazer o ranking, o Juan Casanova, por exemplo, ficava numa posição muito mais elevada. No entanto, quando nós depois vamos ver, vamos perceber o in-ring, o carisma que o Juan tinha, a carreira que teve, os títulos que ganhou, se calhar acabamos por perceber que o Juan se calhar não tinha assim tanto carisma. Era uma boa personagem, mas não tinha assim tanto carisma. Se calhar não era assim tão bom no ringue. E, portanto, acho que este ranking nos acaba aqui por conseguir estabelecer uma situação quase de emparelhamento e de realidade entre os lutadores. Dou-vos outra deixa. Na minha cabeça também, antes de fazer este ranking, o primeiro e o segundo lugar, na minha opinião, na minha cabeça, estavam encontrados. No entanto, depois de fazer o ranking, a verdade é que o segundo colocado não foi o que eu estava a pensar. E, portanto, mas depois, quando penso quem é que aqui ficou em segundo, penso, realmente é verdade. Se calhar, a carreira deste homem é muito mais rica do que aquilo que nós pensávamos. Mas, já lá vamos. Portanto, volto a repetir, 10º lugar para Duarte Silva, 7, Michael Stu, Ultra Psycho, Ricky, outro que era excelente no in-ring, por exemplo, mas que acabou por ter uma carreira muito curta, James Bruiser Iceborg, Rafa e Juan Casanova. Já em 9º lugar, 4 lutadores. São eles e têm, estes 4 lutadores, 13 pontos, portanto, somando cada um dos critérios. Bernardo Barreiros, Luís Mira, Cláudia Redstone e Corvo. E, portanto, aqui conseguimos naturalmente encontrar situações distintas. A Cláudia Redstone claramente é prejudicada pelos títulos que não ganhou na sua carreira. Já o Corvo, claramente, se não tivesse tido as lesões que teve, muitas vezes o afastaram dos rings, claramente estaria uns bons lugares, com toda a certeza, acima. O Mira e o Bernardo tiveram um grande destaque já mais no final da carreira. O Mira, principalmente na APW, foi aí que teve o grande destaque com os Renegados e sendo campeão, mas já foi no final. E, portanto, eles acabam, e já o Bernardo também acabou por vencer o título do WP e o título de honra já na última season, e, portanto, isto acaba por prejudicá-los aqui um bocadinho, porque senão também claramente poderiam estar 1 ou 2 lugares acima. Depois, no 8º lugar, e aqui temos uma míriade de lutadores completamente distintos, e eu acho que é isto que valoriza estes rankings. Nós conseguimos emparelhar lutadores completamente distintos, mas depois, quando vamos a perceber, realmente um é valorizado por uma coisa, outro é valorizado por outra, porque tu não podes valorizar mais um lutador. O gajo é muito bom em ringue, portanto é muito bom. Não, então e o outro que é muito bom em personagem e que é um draw do caraças, também não é bom? Portanto, é esta convergência que estes rankings nos permitem ter. E, portanto, 8º lugar com 14 pontos para 6 lutadores. Artgor, Pégaso, Ramon Vegas, Thalia Martins, Cougar e Vítor Amaro. E acho que aqui, claramente, nós percebemos, por exemplo, o Pégaso, que foi muito prejudicado pela falta de títulos, naturalmente,
O Ramon, acho que nos dá aqui uma ideia de ter sido um lutador realmente, porque é um bom lugar, o 8º lugar é um bom lugar. E, portanto, um lutador muito constante, que basicamente era bom em tudo. O Vítor Amaro, que se calhar não é tão bom no in-ring, mas depois foi 2 vezes campeão da APW e, em termos de carisma, é dos lutadores mais carismáticos do wrestling nacional, tal como o próprio Pegasus. A Thalia, por exemplo, que não teve uma grande carreira, mas que foi Battle Pro Women's Champion em Inglaterra. Não são todos, não é para todos ser campeã feminina em Inglaterra, ter lutado nos combates, nos main events femininos que a Thalia esteve, e portanto há que também valorizar isso, e o próprio gráfico acabou por valorizá-lo. A partir daqui, o ranking começa realmente a apertar. Em 7º lugar, 2 lutadores, a lenda viva Tony de Portugal e o bicampeão do WP Luís Salvador, com 15 pontos cada. São ambos 2 lutadores também diametralmente opostos, diria eu, mas em que os próprios critérios fizeram com que ficassem juntos neste lugar, e porque a verdade é esta: o Salvador é bom numas coisas, é muito bom numas coisas, o Tony de Portugal é muito bom noutras, e isto dá em parceria o 7º lugar a Luís Salvador e Tony de Portugal com 15 pontos. 6º lugar com 16 pontos para o pai grande Leo Rossi, alguém também que é excelente no in-ring, excelente na personagem, que ainda tem uma carreira pela frente e, portanto, se calhar no item de carreira ainda não pôde ter um 4 e, portanto, para já fica em 6º. Eu diria que se calhar, se fizéssemos esta votação daqui a 3 ou 4 anos, o Leo Rossi seria quase candidato a ganhar. E, portanto, 6º lugar para o pai grande Leo Rossi com 16 pontos. Em 5º lugar, também isolado, Bruno Bemer Brito com 17 pontos. O Bemer, que o único item, diria eu, em que é mais prejudicado é na parte do carisma / personagem, mas que se porta muito bem nos restantes e que é alguém que teve alta relevância para o wrestling nacional. Depois, em 4º lugar, 3 lutadores, são eles Mad Dog, Golden Boy Santos e Red Eagle. São estes os 3 lutadores que ficam em 4º lugar neste top 10. Claramente o Red Eagle é valorizado pelo seu wrestling técnico e é valorizado por todos os títulos que ganham lá fora. O Red lutou no Japão. Eu aqui já nem considerei o facto, só estou a considerar a parte ou a vertente do lutador, já estou a dar de barato a questão de ter criado uma fé. Mas pronto, isso não tem diretamente a ver com o facto de ser lutador. Mas o Red lutou no Japão, ganhou títulos na Europa e, portanto, é o campeão europeu do CTW, permanente main event do CTW e, portanto, Red Eagle em 4º lugar, juntamente com Golden Boy Santos. E se calhar algumas pessoas poderão dizer: epá, mas o Santos só tem 2 anos de carreira, ou 3 no máximo de carreira. É verdade, no entanto, nos outros itens, o Santos cumpre em todos e, além disso, estreou-se pela WXW. Não é todos os dias que nos estreamos pela maior companhia de wrestling da Europa, ali lado a lado com a Progress. E isso tem de ser valorizado. E, portanto, apesar do Santos só ter 2 anos e meio, diria, de carreira, a verdade é que já está no topo deste ranking do wrestling nacional. Em 3º lugar, isolado, e eu sei que este até pode ser um lugar que se calhar pode surpreender alguns, mas que, volto a repetir, este tipo de tops, este tipo de rankings consegue-nos colocar as coisas em perspectiva. Em 3º lugar, Baltazar, o Mauro Chaves, que, se nós pensarmos bem, é excelente realmente em termos de personagem, alguém que realmente trabalha muito esse lado e que, meus amigos, em Inglaterra foi campeão da Lucha Britânia e normalmente o pessoal do bota abaixo diz: a Lucha Britânia não é grande coisa, a Lucha Britânia... a Lucha Britânia é uma companhia que está permanentemente sold out, é uma companhia que aparece em mainstream, em jornais generalistas em Inglaterra. Além disso, o Mauro mal chegou à Inglaterra, ou o Baltazar mal chegou à Inglaterra, foi para uma das melhores escolas de Inglaterra,
a London School of Lucha Libre, e a verdade é que foi campeão dessa escola, se assim pudermos considerar. E portanto foi a pessoa, o Greg Burridge, o head coach, poderia ter escolhido qualquer um, mas não, escolheu o Baltazar, e isso algum mérito tem que ter. E portanto o Mauro, que já vinha com uma boa carreira de Portugal, não era uma grande carreira, mas uma boa carreira, realmente conseguiu subir, colocar este gráfico no topo, e vamos ver, lutou em tudo quanto é sítio, e portanto acho que a carreira do Baltazar é uma carreira que tem que ser mais valorizada do que se calhar às vezes é, e eu se calhar colocaria sempre o Mauro no topo, mas se calhar, ou o Baltazar, colocaria sempre no topo, mas se calhar não o punha em terceiro na minha cabeça. Mas quando vejo realmente perante estes critérios, acho que o Baltazar está numa posição justíssima, no terceiro lugar dos melhores lutadores de sempre do wrestling nacional. Em segundo lugar, e aqui empatados dois lutadores, e era o que eu dizia há pouco, eu sempre pensei que este segundo lugar fosse isolado, tal como o primeiro, mas a verdade é que perante estes critérios não foi. Segundo classificado, Killer Kelly e David Francisco, e se nós pensarmos nisto bem, é uma classificação justa. É verdade que a Kelly se estreou, foi a primeira portuguesa a estrear-se pela WWE. A Kelly tem uma excelente personagem. Há quem diga, mas a Kelly não é muito carismática. A personagem da Killer é comida às colheradas lá fora. As pessoas adoram a personagem da Killer. Portanto, não interessa se tem muito carisma ou se tem pouco carisma. Resulta como personagem. No entanto, quando nós confrontamos isto com aquilo que é a carreira do David Francisco, percebemos a riqueza que a carreira do David Francisco teve em termos de wrestling nacional. Portanto, o David saiu do wrestling nacional já no topo, foi campeão basicamente de tudo, e depois foi para a Inglaterra, onde se estreou na Progress, onde tem lutado, se calhar não tantas ainda como ele queria. Ainda não fez uma Rev Pro, por exemplo, penso eu. Eu até falei disso com ele, exatamente. Eu até lhe deixei o desejo dele fazer este ano, por exemplo, uma Rev Pro ainda não fez. Mas, além da Progress, tudo o que são ali feds médias a dar-lhe para boas, o David já fez. É atual Battle Pro Champion e, portanto, tem uma grande carreira, o David Francisco, e acho que é muito justo ficar em segundo lugar, juntamente com a Killer Kelly, como melhores lutadores dos últimos 30 anos do wrestling nacional. E se Killer Kelly e David Francisco ficaram ex aequo em segundo, com 20 pontos, em primeiro lugar, com 21 pontos, com um ponto a mais, Shana é a grande vencedora. A Shana, que o único item onde não teve nota máxima foi no carisma personagem, porque realmente, se a Kelly é alguém que trabalha bem esse lado, a Shana não é conhecida por isso. E, portanto, é conhecida, isso sim, pelo seu in-ring. Ela é excelente em ring. É por isso que foi contratada pela All Elite Wrestling. Não foi pela personagem que é. E, portanto, a Shana, muito justamente, é a grande vencedora. É uma lutadora completa. É uma lutadora que se estreou por uma major americana. É uma lutadora que atualmente está na televisão. Ainda que assim não fosse, é uma lutadora que foi campeã no Japão. É uma lutadora que foi campeã em Inglaterra, no UK, em várias feds, na Southside, na Kamikaze. Além disto, foi campeã na África do Sul, foi campeã na Alemanha. E, portanto, a Shana tem uma carreira completa e é muito justamente a grande vencedora deste top 10 e, portanto, resumindo, voltando a fazer o apanhado, em 10º lugar, Duarte Silva, 7, Michael Stu, Ultra Psycho, Ricky, James Bruiser, Iceborg, Rafa e Juan Casanova. 9º lugar para Bernardo Barreiros, Luís Mira, Cláudio Redstone e Corvo. 8º lugar para Vitor Amaro, Cougar, Cláudia Martins, Ramon Vegas, Pegasus e Artegor. O 7º vai para Luís Salvador e Tony de Portugal. Depois o 6º para Pai Grande Leo Rossi. Em 5º, Bruno Bemer Brito. Em 4º lugar, Mad Dog, Golden Boy Santos.
e Red Eagle em terceiro, Baltazar em segundo, Killer Kelly e David Francisco, e a grande vencedora, Shanna, é a melhor lutadora portuguesa dos últimos 30 anos do wrestling nacional. Da minha parte é tudo, e vocês já agora, que top é que teriam? Concordam com isto? Não concordam? Que outros critérios é que colocariam aqui? É assim que interessa discutir, não é, sinceramente, a mandar abaixo, o nhanhanhã, o nhanhanhã, e o blá blá blá, e o blá blá blá, e o blá blá blá. Deixem-se disso, man. Deixem de passar 20 horas à frente do computador, meu, vão apanhar. Da minha parte é tudo. Passem pelo SmackDown, passem pelo Wrestling.pt. Eu volto para a semana à partida com uma entrevista e, acima de tudo, apoiem o Wrestling Nacional. Volto a repetir, apoiem o Wrestling Nacional e deixem de dizer mal das coisas. Obrigado, até para a semana.